Com quem você conversa e sobre o que você conversa? Às vezes, a gente conversa sobre tanta coisa, a gente fala de tantos assuntos, e às vezes a gente fala até da nossa própria vida, e a gente acaba falando para quem não deveria. Quantas vezes você falou mais do que devia? Ou falou para quem não deveria? Quantas vezes o que você disse num lugar chegou em outro que você não imaginava que chegaria? Mas as pessoas se comunicaram, e aí a interpretação do que você disse foi a pior possível, e você se viu em maus lençóis. Bem, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu queria que você prestasse muita atenção na nossa conversa, que ela é muito importante para a sua vida como um todo. Hoje, eu quero ler com você o texto de Marcos, no capítulo 15. No versículo 2, nós temos uma pergunta. Diz assim: "Você é o rei dos judeus?" perguntou Pilatos. "Tu o dizes", respondeu Jesus. Jesus estava preso. Um homem chamado Pilatos, que era o governador, começou a interpelá-lo, a entrevistá-lo. E esse homem pergunta para Jesus: "Você é o rei dos judeus?" Por que ele perguntou isso? Porque Jesus já havia dito que era o rei dos judeus, que ele era o filho de Deus. E por conta disso, ele estava sendo acusado de alguém que incentivava uma rebelião, que incentivava alguma coisa contra o Império Romano. E, na verdade, os religiosos o acusavam disso não porque estivessem preocupados com o Império Romano. O acusavam de estar sendo um rebelde porque queriam que o Império Romano condenasse Jesus. Eles morriam de inveja de ver Jesus arrebatando as multidões, falando do reino de Deus e fazendo com que homens, mulheres, jovens, crianças se rendessem aos pés da cruz, se rendessem ao Salvador, se rendessem à fé. E eles então começam a dizer: olha, ele está falando que ele é o rei dos judeus, ele quer o lugar do verdadeiro rei, ele quer ferir o Império Romano. E quando Pilatos pergunta para Jesus: "Você é o rei dos judeus?", Jesus disse: "Tu o dizes". Jesus não estica a conversa. Jesus não fica tentando explicar detalhes e mais detalhes por que ele é o rei dos judeus. E talvez você diga: mas por que Jesus não fez isso? Por que ele não explicou a diferença entre o reino terrestre e o reino espiritual? Por que ele não explicou que ele não era um rebelde contra o Império Romano, que ele simplesmente estava anunciando algo que era muito maior do que o Império Romano, que era algo espiritual? Jesus não queria perder tempo explicando para quem não queria explicação. O objetivo ali era arrumar algum pretexto para matá-lo. O objetivo ali era atender aos líderes religiosos para que o Império Romano fizesse algum tipo de ato de bondade para com a liderança de Israel. E assim o Império Romano se mantivesse à frente dos judeus com tranquilidade, sem grandes preocupações. Pilatos não estava preocupado em saber a verdade. Pilatos não estava preocupado em fazer justiça. Pilatos não estava preocupado em saber os detalhes e os motivos pelos quais Jesus se dizia o rei dos judeus. Pilatos queria um pretexto
para poder condenar o Filho de Deus. Então Jesus disse: olha, você está me falando, está me perguntando se eu sou o rei dos judeus? Você está dizendo. Você deve ter um motivo para estar falando isso. Por que você está falando isso? Você deve ter algum motivo. Você ouviu de alguém? O que eles te disseram? Você apurou quem eu sou? Você procurou saber a verdade sobre mim? A situação se agravou, porque depois a mulher de Pilatos falou com ele, falou: olha, eu tive um sonho com esse homem aí, e esse homem aí, ele é diferente, ele é justo, não toca nesse homem. E então Pilatos fica amedrontado com a resposta de Jesus, que custou a Jesus um tapa, que custou a Jesus uma humilhação, mas ele agora tem também a mulher dele pressionando ele, dizendo: olha, sai fora dessa. E para tentar se desvencilhar da situação, ele apresenta um grande bandido chamado Barrabás, e ele apresenta Jesus. Talvez na cabeça de Pilatos, ninguém ia querer crucificar um homem que não fez mal nenhum contra ninguém. Simplesmente os líderes religiosos o acusavam. Mas muita gente poderia querer prender, matar, fazer o fim da história de Barrabás, porque Barrabás era um criminoso conhecido, um salteador, um homem com crimes de roubo e morte nas costas. E quando Pilatos propõe ao povo, o povo diz: não, solta Barrabás. E Pilatos pergunta: e o que eu faço de Jesus? O povo, incitado pelos religiosos, disse: crucifica-o, crucifica-o. Veja você que aquele povo também não queria explicações. Aquele povo não queria detalhes. Aquele povo não queria saber o que realmente era correto. O povo estava totalmente guiado pela mentalidade hostil, invejosa dos judeus. Quantas vezes você não entende isso? Que você está falando para a plateia que não quer te ouvir. Você está falando para um povo que não vai te atender, que não adianta você se desgastar tentando explicar, tentando justificar. Você está perdendo tempo, perdendo energia, se frustrando à toa. Ah, mas então eu não explico nada para ninguém? Sim, você começa uma explicação, percebeu que não há ambiente, que não há boa vontade, se poupe. Um outro conselho fundamental: não fala da tua vida, dos teus planos, para os teus sonhos, para pessoas que não querem teu bem, para pessoas que não compreendem a tua vontade de vencer, para pessoas que podem virar para você e falar assim: você, hein? Você acha que é melhor que os outros? Você é o quê? Um mercenário? Você é o quê? Um cara sem limites? Quem é você? É um vaidoso contumaz? Quem é você? Um inconsequente? Quem é você? Um ostentador? Muita gente não entende os seus sonhos. Você precisa selecionar a quem explicar as suas causas. E você precisa pensar para quem contar os teus sonhos. Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, toque no sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. Copie o link e manda para os seus amigos, porque todo dia tem Manhã com Deus. Até amanhã.